Então eu vou começar a mostrar um outro tipo de primitivo da linguagem que você precisa conhecer, que é o no. Vou escrever num comentário aqui, no. Quando que você pode usar o no em JavaScript? Você pode usar no em JavaScript quando você quer intencionalmente representar a falta de um valor. Como assim? E daqui a pouco eu vou falar sobre a diferença em no e undefined, tá? Mas como que eu posso representar a falta de um valor? Um exemplo muito comum de uso do no, que você pode ver por aí, é quando a variável foi declarada recebendo no. Então você tem lá uma variável, vamos dizer uma variável user recebe no. Geralmente, isso é feito para indicar que a variável foi declarada sem valor, porque no representa falta de valor. E em um outro momento no programa, essa variável pode receber um valor. Vou dar um exemplo simples para ficar mais claro, tá? Eu vou substituir esse user por maior de 18. Maior de 18 anos, tá? E aí, eu vou declarar uma const idade que recebe 18. Vamos colocar 18. E agora eu quero checar se idade é maior ou igual a 18. Então, if idade é maior ou igual a 18? Se sim, essa consta é maior de 18, vou colocar maior de idade, tá? É maior de idade, acho que assim fica mais claro. Se essa expressão for verdadeira, é maior de idade vai receber o quê? True. Se não, é maior de idade, vai receber false. Tá? Vamos exibir o resultado de é maior de idade no console. Console.log é maior de idade. Agora armazena true. Por que armazena true? Porque idade é maior ou igual a 18. Então, essa expressão do if resultou em true. Então, o bloco do if foi executado. Lembrando que sempre que você usa if, else if e else, só um dos blocos é executado. Então tá aqui, é maior de idade, recebeu true. Porque a idade é maior ou igual a 18, tá? Então, esse é um exemplo de caso de uso do no, em que você declara uma variável indicando no seu código que ela ainda não, que você vai reatribuir esse valor no futuro. Você quer indicar com o no que essa variável ela ainda tem falta de valor, tá? Mas no futuro você acaba reatribuindo ela no seu código, como a gente fez aqui. Um outro caso de uso para o no é quando você já recebe um valor externo. No CJRM tem um desafio para os alunos construírem uma aplicação usando a autenticação do Firebase, que é um serviço de back-end do Google. A API do Firebase manda uma resposta que pode ser ou um objeto com informações do usuário ou no. Ou seja, nesse caso, você vai ter no seu código uma const, por exemplo, e aqui pode ser const mesmo, tá? Porque é um valor externo, eu não vou fazer mutação nele. E o user vai vir ou armazenando um objeto com informações do usuário, então nome, idade, e-mail, username, ou vai vir armazenando no, tá? E aí, se for no, é porque se trata de um usuário anônimo, não autenticado. Mas se for objeto, é porque se trata de um objeto identificado de um usuário autenticado no sistema. Tá bom? Um outro exemplo de caso do no
é quando você quer resetar o valor de uma variável. Deixa eu voltar ao código anterior. Quando você quer resetar o valor da variável. Então, se depois disso aqui, ou em outro momento no código, eu quiser ou precisar resetar o valor de maior de idade, eu posso vir aqui abaixo do console.log, por exemplo, é maior de idade, recebe null. Eu resetei o valor dessa variável. Obviamente, aqui, como o console.log está na linha 10, a linha 12 ainda não foi executada, né? Então, por isso que está exibindo true aqui. Mas se eu colocar um console.log depois da atribuição de null, é maior de idade, agora está armazenando null novamente. Beleza? Será que null realmente é necessário? Será que o null realmente é necessário? Eu vou te dizer, na maioria dos casos, não é. Na maioria dos casos, não. Nesse caso, por exemplo, aqui nesse caso, você não necessariamente precisa declarar uma let para depois mudar o valor dela. Saca só, eu vou comentar todo esse código só para a gente ter uma referência e comparar daqui a pouco. Mas é o seguinte, para fazer a mesma coisa sem null e sem reatribuição, eu vou declarar uma função. Pega maioridade, que vai receber um parâmetro idade, e essa função ela vai checar se idade é maior ou igual a 18. Simples assim. Se idade for maior ou igual a 18, true pode ser retornado. Se não for, eu posso retornar false. Simples assim. Ou eu posso fazer ainda melhor, eu posso retornar, nesse caso aqui o else é desnecessário, tá? Em qualquer caso, na verdade. Então eu posso simplesmente eliminar esse else e posso dizer que se o if não for executado, false vai ser retornado. Por que isso aqui funciona? Porque o return, ele interrompe a execução da função após o valor ser retornado, tá? Isso significa que se o bloco desse if for executado, true vai ser retornado e nada mais abaixo desse return vai ser lido ou executado. Beleza? Feito isso, eu posso vir aqui embaixo, console.log, vou invocar pega maioridade e vou dizer que a idade é 18. E agora true é retornado. Se eu passar, vou fazer o seguinte, const idade recebe 18, vou referenciar a idade aqui, e vou ter uma outra const idade 2, que recebe 17, tá? E aí se eu invocar a mesma função, passando idade 2, dessa vez, pega a maioridade, né? Idade 2, false é retornado, porque 17 não é maior de idade ainda, né? Então, olha só, se essa expressão idade maior ou igual a 18 retorna true,
esse return true vai ser executado e nenhuma linha abaixo dele é executada, porque return para a execução da função. Se essa expressão do if não retorna true, o if não é executado, e aqui embaixo esse return retorna false. Tá? E aí, qual que é a vantagem de fazer isso? É que você encapsula a lógica em uma função, você pode passar qualquer idade aqui como argumento, como parâmetro para essa função, tá? E aí essa é a comparação do código fazendo mutação e de um código que simplesmente é uma função que retorna um valor baseado se a pessoa é maior de idade ou não. Null, reatribuição, mutabilidade, muitas vezes a gente pode achar que é necessário e não é. Beleza? Então, esse é o null. É uma forma de você atribuir um valor que indica uma falta de valor, ou que esse valor vai mudar lá na frente. A gente vai começar a ver um outro valor primitivo da linguagem chamado undefined. Quando que você geralmente vai encontrar undefined em JavaScript? E fica ligado nesse termo que eu falei, encontrar, porque ele vai fazer sentido daqui a pouco. Eu vou mostrar de propósito 4 casos para você e daqui a pouco eu vou mostrar como undefined se diferencia de null. Primeiro caso em que você vai encontrar undefined no seu código é o seguinte: é possível, por exemplo, que uma variável seja inicializada, seja declarada sem atribuição de valor, para que no futuro ela receba um valor. É a mesma vibe de declarar a variável com null, a maioria das vezes vai ser desnecessário, mas pode ser que você veja isso no código de outras pessoas. Então, para declarar uma variável sem atribuição de valor, você pode, por exemplo, inserir let x. Com isso, você declara uma variável sem atribuir valor a ela. Se eu vier aqui embaixo, inserir console.log x, undefined é exibido no console. Por quê que undefined é exibido no console? Porque a variável ela foi declarada sem valor. Então, esse é um caso em que você vai encontrar undefined na linguagem, quando uma variável é declarada sem valor. Então, show! Esse é um caso em que você vai encontrar undefined na linguagem. Um outro caso em que você vai encontrar undefined em JavaScript, que foi mostrado anteriormente aqui no curso, é o seguinte. Eu tenho uma função x, poderia ser qualquer nome, não importa para o que a gente está observando aqui. A função x tem um parâmetro y. E aí, vou declarar ela sem parênteses, né? Os parâmetros sem parênteses, porque é uma arrow function de parâmetro único. E arrow functions de parâmetro único, o uso do parênteses não é obrigatório. Então, console.log y. Tá? Só isso. Se eu invocar x aqui, undefined é exibido no console. Por quê? Porque quando um parâmetro é declarado e não é passado um argumento na invocação dessa função, esse parâmetro automaticamente recebe undefined. Então, parâmetro que não recebe argumento, não recebe valor por argumento, é uma situação onde você vai dar de cara com undefined. Como aqui. Como y não recebeu valor, não estou passando valor como argumento aqui,
y recebeu undefined automaticamente por baixo dos panos e console.log exibiu undefined. Beleza, então esse foi um segundo caso onde você vai encontrar undefined na linguagem, tá? Um outro caso que pode acontecer, em que você vai encontrar undefined em JavaScript, é quando uma função ou um método não retorna valor explicitamente. Olha só, eu vou declarar uma função const pega email. É uma função com um parâmetro email que vai retornar uma template string, o e-mail é, e aqui eu vou interpolar o parâmetro. Para testar essa função, eu posso invocar pega e-mail e posso inserir um e-mail, oi@rogermelo.com.br. Inclusive esse é o e-mail, tá? Se quiser falar comigo por e-mail, tá aqui, oi@rogermelo.com.br. Se eu salvar, nada acontece, porque eu não estou visualizando o valor de retorno da invocação da função. Então, console.log, tá aqui o valor, a invocação da função retornou a string. E aqui nesse caso, a gente já viu em aulas passadas aqui no curso que a arrow function está retornando a string implicitamente, tá? Mesma coisa, eu posso vir aqui, por exemplo, usar return e o retorno da arrow function, da template string, tá? Agora, aqui a função está retornando a string explicitamente, através da palavra-chave return. Mas, se o return for removido, agora a invocação da função retornou undefined. Por quê? Isso acontece porque eu não estou retornando a string, nem implicitamente, nem explicitamente. Não estou usando o retorno implícito da arrow function, nem estou usando a palavra-chave return. Toda função em JavaScript retorna undefined por padrão. Por baixo dos panos, toda função em JavaScript que não retorna valor, retorna undefined por padrão. Até mesmo funções, métodos nativos podem ou não retornar undefined, tá? Mas, só para eu não pecar pela falta, espero que tenha ficado claro aqui, tá? Essa questão dessa função ter retornado undefined. Eu não estou usando a palavra return, que aí eu estou retornando explicitamente o valor. Se eu remover, eu não estou retornando mais. Então, essa função não está retornando valor. Por baixo dos panos, toda função em JavaScript que não retorna valor, retorna undefined por padrão. Beleza? Até mesmo funções ou métodos nativos podem ou não retornar undefined. Podem ou não retornar undefined. Você já parou para pensar se a invocação do método console.log retorna valor? Olha só. Eu vou escrever console.log vazio. Tá aqui a invocação do meu console.log. Como que eu sei se essa invocação retorna algum valor? Bom, eu posso inserir que o retorno da invocação de console.log deve ser exibido no console. Se eu salvar, undefined. Por quê? Invocação do método log nunca vai retornar valor. Nunca. Log é um método da linguagem que a invocação dele não retorna valor. Em breve a gente vai ver métodos da linguagem
que retorna um valor, mas esse definitivamente não é o caso do log. Tá? Então essa invocação de log, de console.log, não retorna valor. Nem se eu inserir qualquer valor como argumento dele. O que aconteceu aqui? Por que 5 foi exibido, né? Essa invocação foi executada. Então, primeiro, console.log recebendo 5 foi invocado. E aí 5 foi exibido no console. Em seguida, esse console.log externo... Peraí, selecionar aqui. Esse console.log externo... Vou conseguir. Esse console.log externo exibiu o retorno da invocação do console.log interno. Como a invocação do método log nunca retorna valor, undefined foi exibido aqui na segunda linha. Por quê? Porque em JavaScript, toda função ou método que não retorna valor retorna undefined por padrão. O último caso que você vai encontrar undefined que eu quero mostrar é quando você tenta acessar uma propriedade inexistente em um objeto ou um item inexistente em um array. Por exemplo, eu vou declarar um objeto música que recebe um objeto que tem uma propriedade nome, que eu vou colocar aqui never let me down again. E a banda é Depeche Mode. Incrível banda. E aí, eu vou tentar obter nesse objeto música.ano. Música.ano. Ou seja, eu estou tentando acessar nesse objeto uma propriedade que simplesmente não existe nele. Se eu exibir o resultado dessa expressão no console, undefined retornado. Undefined é retornado porque não existe uma propriedade ano nesse objeto. Sempre que você tenta acessar uma propriedade inexistente em um objeto, undefined é retornado. Como que eu verifico se uma expressão está retornando undefined? Muito simples. É igual undefined. Música.ano é igual a undefined. Se eu salvar, true é exibido. Tá bom? Vou dar um Ctrl Z para antes da comparação. Se nesse caso você não tiver cuidado e encadear algum método ou propriedade nessa propriedade inexistente, né? Então encadear. Por exemplo, aqui eu tenho uma propriedade inexistente, certo? Se eu vier aqui e encadear algum método ou alguma propriedade nessa propriedade que retorna undefined, né? Nessa expressão que retorna undefined, se eu inserir uma propriedade ABC, você vai encontrar o erro mais frequente em JavaScript, que é esse aqui, ó. Uncaught type error. Cannot read properties of undefined. Reading ABC. Esse é clássico. Clássico. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou supondo que o objeto música tem uma propriedade ano e que essa propriedade ano está armazenando um objeto que contém uma propriedade ABC.
eu estou supondo que música pontuando retornou um objeto, quando na verdade retornou undefined. E para piorar, eu estou supondo que música pontuando retornou um objeto e estou tentando acessar em música pontuando uma propriedade ABC. Olha o que esse erro está dizendo. Não é possível ler propriedades de undefined ao ler ABC. Em outras palavras, Roger, eu não consigo ler uma propriedade ABC de undefined, porque undefined é undefined. Porque undefined é undefined. Não existe propriedade ABC, não existe propriedade nenhuma em undefined. Undefined não é objeto, Roger. Undefined é undefined. É isso que esse erro aqui está me dizendo. Por isso que é fundamental você usar console.log para visualizar se a expressão que você está escrevendo está retornando o valor que você espera. Aqui nesse caso, né? Vão ter casos em que você vai receber um objeto externo de uma API e aí você vai ter que checar a propriedade, se a propriedade existe no objeto, né? Antes de fazer de executar alguma expressão. Bem-vindo ao JavaScript. É isso aí. Então, toda vez que você vê o erro cannot read properties of undefined, é porque em algum ponto da expressão undefined foi retornado. E uma propriedade ou método foi encadeado nesse undefined. E como não existe propriedade ou método em undefined, o erro é lançado, porque undefined não é um objeto. Undefined é undefined. Mesma coisa com array. Mesma coisa. Ó, vou implementar um array, ARR 1, 2, 3, tá? Se eu inserir ARR colchetes 3, esse array ele tem os index 0, 1 e 2. Aqui eu estou buscando um item no index 3. Essa expressão já retornou undefined. Para eu visualizar, console.log undefined. Tá aqui. Se eu encadear blá, blá, blá nessa expressão, essa expressão retorna undefined e eu estou encadeando blá, blá, blá em undefined. Ponto, blá, blá, blá. Mesmo erro é lançado. Roger, mesma novela. Não consigo ler uma propriedade ou não consigo ler propriedades de undefined. Porque undefined é undefined. Undefined não é objeto. Beleza? Esses 4 casos que eu mostrei não são os únicos casos possíveis de você encontrar undefined em JavaScript. Não são. Mas o importante de você entender aqui, que eu quero que você entenda, é o seguinte. Não sei se você percebeu, mas existe um padrão em todos esses casos de undefined que eu mostrei. Existe um padrão em todos esses casos de undefined que eu mostrei. Sabe qual que é o padrão? O padrão é: eu encontrei undefined. Eu escrevi nenhum undefined. Eu encontrei eles. Por que isso é importante? Porque essa é a diferença fundamental entre null e undefined. Null e undefined são valores que representam falta de valor. Porém, null é um valor que você insere no seu código.
Ou seja, quando você usa null, você está intencionalmente especificando no seu código a falta de um valor. Já o undefined geralmente não é inserido por você. E é por isso que eu usei o termo encontrar em cada exemplo que eu mostrei. Você pode atribuir undefined no seu código? Pode, mas não faz muito sentido. Geralmente as pessoas atribuem null quando querem intencionalmente especificar a falta de valor. Geralmente você vai encontrar undefined, tá? Mas ele não vai ser inserido por você. Você vai encontrar undefined em determinadas situações em que a linguagem está te indicando que não existe valor. Então, null e undefined são valores que representam a falta de valor. São valores que representam falta de valor. A principal diferença é que null, diferentemente do undefined, deve ser intencionalmente atribuído. Tá? Porém, se você prestou atenção no que eu mostrei agora há pouco, você viu que na maioria dos casos não precisa de null, não precisa de reatribuição, não precisa de mutação no seu código.